desaceleração da economia, pessoas compram menos, utilizam menos serviços e atrasam os impostos, o que faz a arrecadação municipal cair. O mesmo acontece com o governo federal, que repassa então menos dinheiro para as cidades. A crise econômica foi o principal assunto do Congresso Mineiro de Municípios em Belo Horizonte. A reclamação é geral. A maioria dos prefeitos de Minas vai ter dificuldade para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2016. Os números da crise foram divulgados na abertura do Congresso Mineiro de Municípios, que reuniu 326 prefeitos e autoridades. Nós temos um limite de gasto com o pessoal, que geralmente os municípios estão todo ele no limite, e só com a arrecadação já num patamar. Só que essa arrecadação diminuiu e o índice continua a mesma coisa. Então essa conta não fecha. E não só cidades pequenas sofrem com a crise. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, disse que a queda da arrecadação também prejudica a administração da capital. Houve um crescimento muito pequeno na receita no ano passado. Esse primeiro trimestre, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a redução continuou e houve um pequeno aumento no custo de salários e no custeio. Então está sendo preciso reduzir mais ainda. A gente ouviu o prefeito da capital falando dessas reduções. No bloco anterior nós terminamos com os depoimentos de alguns prefeitos do interior, Ibirité, Capinópolis, Itajubá. O que os senhores podem comentar a respeito dessas falas? Podemos começar? Olha, nós vimos aí o pessoal falar sobre crise na economia. Realmente, né, nós estamos vivendo um período aí muito complicado. Olha, eu falo o seguinte, a importância da política. Muita gente critica os políticos, critica a política, que não gosta do político, que não gosta da política, que não quer conversar sobre política. Mas a importância da política é tanta que a economia do país afetou a economia do país. Afetou diretamente. E essa crise que estamos vivendo é uma crise que é crise econômica, mas que veio de uma crise política muito séria. Isso é para poder, né, a gente entender um pouco a importância da política. Agora, é claro que se nós temos uma crise na economia do país, é claro que é menos arrecadação de impostos, né, é menos recursos que vão para os municípios, para o Estado, é claro, isso é em cadeia. Né? Se nós temos a economia aquecida, aquilo gera mais receita, gera mais renda, gera mais recursos para os municípios, não tem dúvida. Principalmente aqueles municípios que sobrevivem, né, do FPM e também do ICMS. Olha, essa maneira de administrar, cada gestor tem uma forma de administrar, tem uma maneira de ver a crise, de ver a economia do país, de ver a situação do seu município. Né? Se nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise de recursos para os municípios, é claro que o prefeito tem que adaptar. Mas não tem dúvida, tem que adaptar também, né, diminuir as despesas, né, diminuir às vezes o quadro de pessoal. Então eu acho que isso é o básico. O prefeito que faz o seu dever de casa direitinho, olha, falando sobre lei de responsabilidade fiscal, que é muito importante, né, que veio a partir de 2001, foi logo quando eu cheguei em 2001. Eu fui eleito em 2000, iniciamos em 2001, fomos reeleitos em 2004, fiquei até 2006. Em 2002, a Prefeitura de Pará de Minas ficou, eu falo isso com muito orgulho até, a Prefeitura de Pará de Minas, a Prefeitura ficou em terceiro lugar no país, cidades acima de 50 mil habitantes, e a primeira em Minas Gerais, de cidades acima de 50 mil habitantes, em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Por quê? É o planejamento que é feito. O que é a lei de responsabilidade fiscal? Você não pode gastar mais do que você arrecada, não tem dúvida. Você não pode deixar dívida para o sucessor, você não pode... Não, é administrar, e cada um administra de uma forma. Nós vimos aí a opinião de diversos prefeitos. Né? A arrecadação das prefeituras de janeiro até março, abril, maio, a arrecadação é muito boa. Agora, o início do ano, tem PVA, tem IPTU, tem o ICM de dezembro, de final do ano, que também é maior. Então, o imposto de renda. Então, a arrecadação, de junho, julho até dezembro, as receitas vão diminuindo. O prefeito que já prevê essa diminuição nas receitas, ele chega lá em dezembro com o pagamento dos seus funcionários em dia, com 13º em dia,
com os fornecedores em dia. Mas o que é? Tem que fazer uma previsão, tem que fazer um planejamento. O prefeito que faz um planejamento certinho, não tem dúvida não, ele cumpre rigorosamente o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Agora, uma questão muito levantada, tanto no Congresso como nas discussões aqui mesmo da Assembleia, é essa renegociação da dívida dos estados e municípios com a União. Alguns estados já entraram na justiça para conseguir uma mudança aí na cobrança de juros sobre juros para juros simples. Os senhores acreditam que essa renegociação da dívida pode dar um fôlego aí para esses pequenos municípios? Olha, eu fiz parte até da comissão aqui na casa que discutiu, Bonifácio Mourão, Adelmo, eram os dois principais, o presidente e relator, e nós discutimos, eu fui até o Rio Grande do Sul, na missão com a nossa Assembleia, discutir lá com a contribuição do Sebastião Elvésio, nosso técnico ex-deputado do tribunal, que explicitava muito bem essa questão. A sua pergunta, e levando para o município, os municípios também têm um financiamento, assim como o Estado tem em relação à União. O BDMG agora novamente colocou à disposição dos municípios financiamento de algumas obras importantes, que na visão dos prefeitos, obras viárias, alguns até construindo prefeituras. A dívida que o município pode assumir, a lei deveria estender até o limite da sua gestão, sem comprometer as gestões futuras. A lei permitindo que você faça financiamentos para que outros sucessores possam cumprir esse financiamento, acaba que não permite lá na frente que um gestor que tem uma visão de uma necessidade que vai dar ao município, vamos colocar aqui, o município passa a ser um polo industrial como é o Bar Moveleiro. E ele teria que ter um financiamento para conseguir levantar a sua estrutura, para transformar o município. Ele tem uma vocação, mas não tem um polo. Ou um polo educacional, ele quer trazer a universidade. A receita com a despesa já está toda ela comprometida por financiamentos que vão ser pagos futuro. Então, hoje, a renegociação, ela dá um descanso, ela dá aí uma folga para que os prefeitos e o Estado possam assumir outro financiamento. Veja bem que já estamos aguardando. O próprio governo do Estado, aqui na casa, já disse que caso a lei mude, o governo poderá fazer novo financiamento, os municípios poderão fazer novos, mas muitas das vezes financiamentos que vão perdurar para outros gestores pagarem. Então a lei ela é branda quando permite que o gestor faça um financiamento para que o outro venha assumir. Eu achava que toda despesa assumida no exercício deveria ser cumprida no exercício de cada prefeito e de cada governador. Eu também estou de acordo com você, porque eu acho que é penalizar o prefeito que vai assumir recebendo uma dívida. E eu sou um deles. Nós recebemos uma dívida de 10 milhões de reais. Não é brincadeira. E a prefeitura não tinha crédito em lugar nenhum, porque não pagava. Agora, nós chegamos, tivemos a coragem de cortar na pele, fazer com que a prefeitura gastasse aquilo que estava arrecadando e daquilo que estava arrecadando, ainda tirar uma parte para pagar as dívidas. Nós ficamos 1 ano e meio em Ubá, parados, pagando dívida que nós não tínhamos nada com isso. Mas a dívida é do município. Então, o município tem que pagar, consequentemente, você se torna responsável daquilo que você não deveria. E eu estou com você. Eu acho que o prefeito deveria fazer as suas dívidas até final do seu mandato e entregar a prefeitura para o próximo completamente livre de ônus. Aí sim, dívida a longo prazo, que está isento do resto. Aí sim nós podemos pensar num Brasil melhor. Outra coisa que nós fazíamos em Ubá, a educação. O salário das professoras do município era o dobro da do Estado. E quando tinha concurso, as do Estado faziam concurso na prefeitura, querendo largar o Estado para ir para a prefeitura. Porque nós valorizávamos a educação. E eu não sou professor, mas eu continuo entendendo que o município só vai crescer se aplicar na educação. Só voltando aqui a questão dessa renegociação da renegociação, né, que é a complementar 148 de 2014 para 2015, 2014, não é isso? Que visa trocar o juro composto pelo simples, na verdade a taxa
Selic. Só que tem uma coisa muito interessante nesse negócio. Né? Quando você diz, olha, tá bom, nós vamos melhorar, nós já pagamos tantos bilhões e tudo, a dívida aí dos próximos 20 anos vai dar um impacto de 400 bilhões, só que quando você olha o Estado e o município, você tem um caminho. Você alivia, entendeu? O caixa do Estado e de alguns municípios, por exemplo, o município do Estado de São Paulo. Mas a nível macroeconômico, você muda de configuração. Tá? Então, você deixa de ter dinheiro na União e prestigia o Estado. Tá? Ótimo. Mas aí volta na questão da qualidade do gasto. Tá? Porque também a União não tem qualidade no gasto público. Não. E ficou provado aí, nesses anos aí, o que está acontecendo na nação. Então, esse redesenho que nós chamamos de pacto federativo, ele tem que vir dentro de uma palavra que a gente chama de palavra mágica, que foi pronunciada aqui pelo colega deputado Inácio Franco. Gente, o que é o serviço público na realidade? É gestão, é planejamento. Se você não chegar, tá bom, onde é que nós queremos chegar? Aí você pega, entendeu? Hoje ainda tem muita que não está associado, LDO, com o plano plurianual, com a LO, que é o orçamento. Porque esses instrumentos são pouco discutidos pelo conjunto da sociedade. Inclusive, quando você vai na Câmara de Vereadores, tem um exemplo aí muito interessante, que o prefeito mandou, entendeu, a LDO, quando você, para votar no ano subsequente, aí quando foi ver, parece que eles erraram na hora de digitação, estavam os números anterior. Por quê? Como é que você faz? Você vai fazer o orçamento, você fixa, entendeu, os índices macroeconômicos. A taxa Selic, o INPC, o IGPDI, o IGPM, tá? Olha, a economia brasileira vai ser assim, o dólar vai ser assim. Aí nós temos a chamada sazonalidade. Olha, o aumento do salário é o seguinte, nós temos agora um aumento do salário mínimo que é X, e aí entra o salário dos aposentados que é X menos 1 e tal. Quer dizer, quando você fez aquele emaranhado de coisa ali, você cria um cenário. E esse cenário você projeta para 5, 10 anos, e depois você vai, vamos dizer, ordenando esses caminhos, como se você estivesse numa estrada e à medida que você, no alto mar, à medida que você vai organizando a sua bússola ali. O que falta hoje, deputado Bexiga, com todo respeito, entendeu? A ferramenta de planejamento. Ninguém planeja nada. Olha, vamos dar um outro exemplo aqui, que cai na construção aí, que o Inácio, entendeu, é expert nesse assunto também. Alguns países da Ásia, da Europa, entendeu? Eles gastam mais tempo, entendeu, no planejamento do que na execução. Sabe? O país nosso é o contrário, entendeu? O planejamento é feito de qualquer maneira, atabalhoado, entendeu? Na pressa, né? E aí, depois na execução, você não vai muito longe não. Pega lá, Belo Monte, tá? Começou com, parece 14, 15 bi, já chegou a 30 bi. O que é isso? Falta de planejamento. Deixa eu dar só uma opinião pequena na sua fala, só contribuir. Veja bem, o que nós temos muita dificuldade também, que está aos nossos olhos, mais agora como deputado e podendo viajar ao Estado, nós temos muitas prefeituras que não têm condições, a estrutura dela, de pagar um bom funcionário para poder atuar na administração. Então você chega na prefeitura pequena, o salário de um secretário entre 1.500 e 2.500. Tem muitas prefeituras que estão nessa faixa. Como contratar um profissional para ajudar o prefeito a organizar as finanças daquele município, se na estrutura do município dele, ele não tem a capacidade de contratar um bom funcionário, né? Ele não tem essa estrutura. O prefeito não foi formado e não tem capacidade de contratar aquele que é. Então, a estrutura das prefeituras também, os quadros da prefeitura são deficitários na condição de pagar, não tem, né? E não estabelece só uma necessidade que em 2001, quando nós chegamos, estreando a lei de responsabilidade fiscal, nós éramos obrigados naquele período, quando nós iniciamos o cumprimento dela, a buscar o aumento da receita, né? Então nós tínhamos que introduzir na administração mecanismos para aumentar a receita. Eu fiz em Campo Belo, nós buscamos não aumentar o IPTU
pelo que nós já tínhamos cadastrado, nós buscamos fazer um recadastramento dos imóveis da cidade. E nesse recadastramento imobiliário, que nós medimos cada uma das moradias, porque as pessoas, quando vai cadastrar a sua construção, vai ser 40 metros, depois faz 60, e isso é muito corriqueiro. No passar do tempo, amplia a sua casa e continua pagando imposto sobre aquela construção inicial de 10, 15 anos atrás. Fizemos o recadastramento imobiliário, que possibilitou aumentar o IPTU em quase 70%, sem aumentar o valor do imóvel, porque o IPTU é um percentual sobre o valor venal, e fizemos o recadastramento econômico, porque abrem-se barbearias, salão de beleza, padaria, pequenas lojas, que não cadastram na prefeitura e não pagam o seu imposto na prefeitura. Com isso só, nós podemos equacionar, aumentar a receita sem aumentar o imposto. Nós só buscamos quem estava fora da linha de pagamento e que deveria estar dentro dela. Então são medidas que o prefeito tem que ter, mas ele tem que ter auxiliar. Hoje nós estamos vendo, para terminar, Wander, os municípios estão começando as pessoas a procurar prefeito que tenha formação. Prefeito que tenha algo na sua vida, que já o fez e que possa trazer para o seu futuro aquela sua experiência. Assim como o Inácio é um grande empresário, o Vandertec, o Dirceu também é. Então, pessoas que tenham capacidade de gerenciar a sua prefeitura, podendo traduzir em realidade o sonho da população. Quando o Bexi fala de técnico, né, vamos voltar no tempo, sabe? Quando o governo do Estado, a época, eu acho que parece que foi do Eduardo Azeredo, fez a chamada Lei Robin Hood, o que ele pegou? Ele pegou um percentual do ICMS, sabe? E alocou ali e disse para o prefeito alguns critérios. População acima de tantos mil habitantes. Olha, se você investir com média da saúde da família, você vai ter mais tanto. Se você investir no seu patrimônio histórico, cultural, arquitetônico, você vai ter mais tanto. Tá? Aí, para cair no que você colocou. Aí vem a questão do ICMS ecológico. Olha, quem montar aí o chamado aterro sanitário vai ter direito a tanto. A prefeitura de Patinga, que naquela época, entendeu? Porque hoje está vivendo um momento, entendeu, muito delicado e difícil, naquela época era uma prefeitura de uma riqueza muito grande do ponto de vista do seu per capita em relação à população. O que eles fizeram? Foram lá, montaram o aterro sanitário e abocanhava um grande percentual, entendeu, do ICMS ecológico, porque tinha estrutura, sabe? Belo Horizonte também tinha, entendeu? E aí, até hoje, nós ainda estamos vendo aí cidade com lixão, entendeu? Nós também, naquela época, nos antecipamos e fomos lá e abocanhamos mais um quesito. Então, isso é outra questão séria. Você pega hoje, que é outro problema, tem muito prefeito hoje que é penalizado, sabe? Não é porque é o seguinte, ele quer fazer errado, não. É porque ele não tem condição de ter gente, entendeu? Com capacitação, com capacidade e tudo, para gerir aquilo ali. Então, realmente, olha, tem que fazer essa redistribuição de riqueza com qualidade no gasto público. Porque também distribuir e não ter controle social, e não é controle social igual nós estamos vendo hoje, não. Porque o governo vai lá, você pega o Conselho Municipal de Saúde, aí a prefeitura vai lá, se organiza e elege o sujeito que é ligado à prefeitura para falar amém. No Conselho Municipal de Desenvolvimento, lá no Conselho Ambiental, amém. No Conselho do Patrimônio, amém. Controle social é o que dizer, a sociedade ela tem que entender que o seguinte, que isso tudo que está aí é dela, não é do gestor, do prefeito, do vereador. A prefeitura não pertence a prefeito, a vereador, ninguém é dono disso. O que é dono é a sociedade, tem que abraçar. Agora, obviamente, tem dificuldade? Tem sim. Nós não podemos negar que tem dificuldade quando você vai caminhando de um jeito e a receita no sentido contrário, mas aí é que está. Cadê a criatividade para reorganizar? Mas aí tem um outro problema também, que a gente vive, só complementando esse raciocínio. Outro dia alguém falou, olha, a Prefeitura Municipal de Nova Lima está com dificuldade. Olha, lá tem uma receita muito grande, do ponto de vista dos seus grandes condomínios e tudo, a questão da mineração e tal. Mas tem um problema de pessoal. Por quê? Lá atrás, há muitos anos atrás, o Estado, entendeu? E aí entra Estado, Prefeitura, ele também foi muito generoso em alguns quesitos, onde você tem hoje muita gente. Quem não se lembra da figura do chamado
apostilamento em 4 anos, sabe? E aí você fala isso, entendeu? Esse apostilamento, é importante a gente ressaltar isso aqui, porque o prefeito chegava lá, ficava 4 anos na prefeitura, pegava o sujeito que era efetivo da prefeitura, que passou num cargo de auxiliar administrativo, dava ele o cargo de secretário, no final dos 4 anos, apostilava aquele sujeito como secretário. Só concluir esse assunto. O que acabava acontecendo? Entendeu? Esse nível, entendeu, de procedimento, entendeu, dentro da lei, que é uma regra que existia, ele inviabilizou a melhoria dos salários daqueles que chegaram a posteriori. Tá? Então nós temos muitos desafios. Acho que vai ter que fazer a roda girar mais um pouco para a gente ver aí a luz no fim do túnel. Tá, a gente está chegando justamente ao finalzinho do programa. A palavrinha do senhor. Olha, nós, na prefeitura, tínhamos uma equipe de planejamento, secretário de planejamento, secretário da Fazenda, da administração, e nós reunimos todo fim de mês. Para quê? Para olhar a arrecadação e aquilo que nós poderíamos fazer. Porque é inadmissível você gastar aquilo que você não tem. Então nós gastávamos dentro daquilo que nós tínhamos. E mais, a prefeitura de Ubá, no meu período, gastava 40%, 42%, no máximo de 45% da arrecadação na folha de pagamento. Enxuta. O prefeito que tomou posse no meu lugar, ele pegou uma prefeitura enxuta, com 6.489.000 reais no caixa e mais. 5 projetos que eu busquei no governo federal e não foi assinado em abril, mas no dia 26 de dezembro, quando eu estava fazendo a transição, os processos chegaram, os projetos, eu assinei todos, no valor de 15 milhões de reais, os 5 projetos. Mas eu assinei para o Ubá. Os projetos não eram meus nem do prefeito que estava entrando, era de Ubá. Então nós deixamos a prefeitura enxuta, mas o conselho que eu dou, não põe política em secretarias importantes do município, que não dá certo. Você tem que colocar a equipe que fala, isso aqui não pode. Quando nós íamos fazer uma obra, nós reunimos, o secretário da Fazenda falava, prefeito, isso aqui dessa forma não tem como pagar, então não faz. Tá certo. Não, deputado, só a palavrinha do Duarte para a gente encerrar o programa. Eu só queria dizer que o programa como esse foi muito importante e deixa aqui uma mensagem para aqueles que vão aí assumir prefeitura. Você tem a obrigatoriedade de gastar 25% no mínimo na educação. Você tem a obrigatoriedade de gastar no mínimo 15% na saúde. Juntando os dois, você tem 40%, você tem que transferir para a Câmara, só te resta a oportunidade de não inchar a prefeitura e gastar bem o seu recurso. Quem extrapola o limite com funcionário, não corta na própria pele, como disse o Disseu, não terá sucesso na sua administração. Receita caindo e cabide de emprego não fecha com boa gestão. Bem, bom, resumindo também, eu falo o seguinte, ser prefeito não é fácil. Ser prefeito é muito difícil ser prefeito. Prefeito que realmente leva a sério o mandato dele, né? Nós vimos aí muitos tipos de prefeito. Prefeito que leva aquele mandato na brincadeira, né? A gente vê isso no dia a dia. Mas ser prefeito, como eu falei, o prefeito tem que trabalhar dia e noite. O prefeito tem que levar. Eu chegava antes dos funcionários da prefeitura, para poder acompanhar o trabalho, né? Reeleição, falamos aqui sobre reeleição. Eu também, Ivan, eu sou radicalmente contra a reeleição. Fui reeleito. Eu também. Também fui reeleito. Mas eu sou contra a reeleição. Eu acho que isso deve ser mudado também. Um mandato aí de 5 anos sem reeleição, 8 anos direto, não é fácil. É pesado. É muito pesado, né? É coisa muito complicada. Então, eu acho que é isso aí, né? Como o Bexi falou, né? Os repasses que tem que ser feitos na educação, 25%, na saúde mais 15%, que não gasta 15%, gasta mais, gasta 20% no mínimo, né? Folha de pagamento, que tem que ser aí, onde eu falei sobre os 40%, que é o ideal, repasse para a Câmara. Então o prefeito que não tiver um planejamento muito bem feito, ele não dá conta, né? Aí depois vem os processos, né? Aí já dá para outro programa, né, deputado? Tá certo. Eu agradeço muito a presença dos senhores aqui no nosso programa, você de casa também pela companhia e até o nosso próximo encontro.